dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. 10. Assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: Não tenha medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas. Então eles arrastaram seu barco para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Agora João 21. Capítulo 1 vai dizer: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos na margem do rio de Tiberíades. 3. Simão Pedro disse-lhe: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. 4. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: Moços, tedes alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus orientou: Lançai a rede do outro lado do barco, e encontrareis. Assim que eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher toda a rede, por causa da abundância dos peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançado ao mar. Agora o 15. Assim, após tomarem o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: Cuida das minhas ovelhas. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu te amo. Quando eu estava estudando essa passagem, foi muito interessante, porque todos conhecem a história de Pedro, todos sabem que Pedro tinha um temperamento meio explosivo, e eu passei por algumas semanas na qual eu estava quase nesse nível, chegando a Pedro. E nesse versículo de Lucas, a gente vai ver o início do chamado de Pedro. Pedro, como foi lido aqui, ele era pescador. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava ensinando na praia. E a Bíblia vai dizer que a multidão estava apertando Jesus. Então Jesus olha, vê 2 barcos dos pescadores. E aí Jesus entra dentro do barco. E aí Jesus vai ensinar. Depois de Jesus ensinar, o Senhor chama Pedro e pergunta: Vocês pescaram alguma coisa? Pedro vai falar que não, porque tinham a noite toda para pescar e nada pegaram. Então o Senhor vai dizer: Volte ao mar e lance do outro lado. Nisso,
eu me questionei, eu imagino nessa situação, alguém a qual eu não conheço, nunca vi na vida, fala, volte ao mar e pesque. Sendo que a noite toda eu tentei pescar e nada eu peguei. Só que Pedro faz diferente. A Bíblia vai dizer que Pedro confia na palavra do Senhor. Então Pedro volta ao mar e lança a rede. A Bíblia vai dizer que começa a vir muitos peixes. E eles não conseguem pegar porque está pesando o barco e vai começar a afundar. Então Pedro vai chamar os seus sócios. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro retorna à beira do lago, ele vai se prostrar diante do Senhor. E se prostrando, ele reconhece quem mandou ele ir pescar. E Pedro fala, afaste-se de mim, pois sou pecador. E neste momento, Jesus faz diferente. Ele fala, siga-me. Eu parei para pensar, alguém pecador, alguém que poderia ser rejeitado, alguém que não tinha um destino, não tinha um propósito, do nada tem um encontro com o Senhor, e alguém que vai mudar a sua história. E estudando essa mensagem, sem entender o porquê dessa mensagem, eu tenho mania de colocar nas minhas ministrações ou nas minhas devocionais sempre um título. E o título que o Senhor me deu foi O Verdadeiro Cristo que Transforma Vidas. E ao me deparar com isso, me fez recordar toda a minha trajetória até aqui. O verdadeiro Cristo que transforma vidas. E a Bíblia vai dizer que Pedro logo larga tudo e começa a seguir a Jesus. A gente sabe bem que Pedro, ele vai ter várias experiências com Cristo, como cura, libertação, entre outros. A gente conhece bem aquela história em que Pedro anda sobre as águas e outras histórias. E já em João, Pedro retorna à praia e volta a pescar. Só que antes disso tudo, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele é traído e é levado até a cruz. E a Bíblia vai dizer que Pedro, a quem seguiu Jesus, a quem largou tudo por Jesus, o nega 3 vezes. E isso mexeu comigo, porque muitas das vezes isso acontece conosco. Quando decidimos aceitar a Cristo como nosso Salvador, no decorrer da nossa caminhada, circunstâncias vão nos fazer desistir, até trair Jesus. Só que o mais interessante de tudo é que Cristo nunca vai desistir de nós. Eu sei que somos jovens, temos um caminho longo pela frente, sonhos, projetos, entre outras coisas. Só que quando Cristo, verdadeiramente o Cristo que transforma vidas, entre em nossas vidas, as coisas mudam. Os nossos sonhos não são mais nossos, nossos caminhos não são mais nossos, são do Senhor. E isso muitas das vezes nos assusta. Sim, já me assustei muito. Só que a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, todos os planos e projetos do Senhor também são. Então a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que Jesus já tinha avisado a Pedro que isso aconteceria. A Bíblia vai dizer que quando Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, o galo canta e Pedro se lembra do que o Senhor tinha falado. Então Pedro, entristecido, imagino eu, desorientado, volta a pescar. E aí eu imaginei, fiquei pensando comigo mesmo, alguém que no início tinha largado tudo por Jesus, alguém que no início tinha deixado tudo ali na beira do lago, volta a praticar as coisas velhas. Isso acontece conosco. Quando nos afastamos do Senhor, a gente volta a praticar tudo aquilo a qual a gente tinha renunciado, tudo aquilo que a gente tinha deixado para trás, Felipe. Se a gente fala tanto que ama o Senhor, por que a gente toma essa atitude? A primeira coisa que acontece é voltar a praticar tudo aquilo que a gente tinha deixado para trás, tudo aquilo que a gente tinha abandonado para viver o verdadeiro Evangelho. Será que realmente a gente conheceu o verdadeiro Cristo que transforma vidas? Será que verdadeiramente, Felipe, a gente teve um encontro com o Senhor? A gente acha que é tudo fácil. A gente acha que vai ser flores. Só que é diferente, é totalmente diferente. É luta, é decepção, é traição, é isso, é aquilo que vai nos entristecendo. Eu no meu trabalho eu passo por muito disso, de escutar algumas coisas, algumas situações chatas. E isso, às vezes eu vou para casa muito triste. E começo a questionar o Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Num dia, questionando isso ao Senhor, eu senti o Senhor falando do meu coração: isso vai te fortalecer. E agora, todas as vezes que eu passo por uma situação, eu sinto logo o Senhor revertendo, trazendo a esperança, a alegria no meu coração. E às vezes eu fico viajando, falando com o Senhor, agradecendo a Deus. Isso acontece conosco. É difícil, não é fácil. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo, Cristo, Ele está conosco todos os dias. É Ele quem, no seu pior dia, está ali do seu lado. É Ele quem te consola, é Ele quem te conduz a um caminho perfeito. É Ele que tem cuidado de todo o seu futuro. Esses dias eu estava pensando, a nossa geração está uma geração que sorri por flash, os flash. Está todo mundo reunido, eu estou feliz. Mas quando chega lá no seu secreto, a tristeza bate, a ansiedade bate, a depressão entra. Cadê aquela geração forte? Aquela geração que tem Cristo. Será que tem Cristo verdadeiramente? O verdadeiro Cristo está nessa geração? Um dia, eu estava orando na sala da minha casa e o Espírito Santo começou a me conduzir a orar pela geração de queimados. E ao orando pela geração de queimados, eu comecei a chorar muito.
E eu comecei a falar com o Senhor: Deus, levante uma geração verdadeira, que carrega a Tua palavra, uma geração que anda com o Senhor, uma geração com o coração quebrantado, verdadeiramente. E quando começou esse projeto aqui, eu comecei a observar, e o meu coração começou a queimar, e eu me lembrei dessa oração que eu tinha feito, da geração que está se levantando. Eu olho para o grupo jovem da minha igreja, reunidos, eu me alegro, porque eu vejo uma geração que está se levantando, uma geração que está conhecendo o verdadeiro Cristo, uma geração que está sendo moldada e transformada pelo verdadeiro Cristo. Isso me alegra. E eu falo com o Senhor: Deus, eu quero mais de Ti. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu não conheço muito ainda, mas eu quero viver o verdadeiro Evangelho. Eu quero viver de verdade o Evangelho em que Cristo é o centro e Cristo habita em nós. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ao ouvir que Cristo estava na beira da praia, ele se veste. E eu imagino que Pedro pula do barco e sai correndo ao encontro de Cristo, o verdadeiro Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: tu sabes que eu te amo, sim. Logo Jesus vai repetir novamente: Pedro, tu me amas? Pedro vai afirmar: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Cristo vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, já angustiado, vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Cristo vai dizer: então apacenta minhas ovelhas. E eu comecei a me questionar o porquê Cristo está perguntando isso. Será que é a dúvida do amor de Pedro? Não, Felipe, não era dúvida. Cristo já sabia que Pedro o amava. Só que eu comecei a entender. Cristo fala: Pedro, tu me amas? Cristo está querendo dizer: Pedro, se tu me amas, por que você voltou a praticar as coisas velhas? A Bíblia vai dizer aqui que todas as vezes que Pedro tomou uma decisão, os outros foram atrás. A gente falou aqui sobre influenciar. Pedro era um influenciador. Por que Pedro não influenciou para continuar a obra de Cristo? Pedro tomou a decisão errada, né? Só que mesmo assim, Cristo estava disposto a transformar a vida de Pedro. E depois deste momento, a Bíblia vai dizer que Pedro deu procedimento àquilo que Cristo já tinha passado para ele. Isso se revela quando Pedro vai ao templo orar e encontra um enfermo na porta do templo pedindo esmola. Pedro vai virar e vai falar: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Poder de Cristo, Felipe. Pedro entendeu quem era Cristo a partir daquele momento. E eu acredito que hoje nós vamos começar a entender quem é Cristo verdadeiramente. Que até o final desse projeto, vamos entender que o verdadeiro Cristo, que transforma vidas, tem poder sim, para fazer infinitamente mais. Poder de Cristo, não é nós, é Cristo. Nesse momento, eu peço para que vocês possam se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração. Falar de Cristo para mim,
eu fico muito sensível, me dá vontade de chorar. Porque eu consigo entender que a minha vida sem Cristo não é nada. A partir do momento em que eu decidi largar tudo para viver o verdadeiro evangelho, sabe, eu comecei a ter experiências com Cristo, eu comecei a conhecer a Cristo, só que não posso parar aqui. Tem muito para conhecer de Cristo, sabe? Eu quero, através da minha vida, glorificar o nome de Cristo. E eu creio que nesta noite, o desejo do coração de vocês também vai ser esse. Nesse momento, feche seus olhos. Comece a falar com Cristo. Comece a pedir a Cristo, Pai, que através da minha vida eu possa impactar outras vidas, que através das minhas decisões possam ser as suas. Espírito Santo de Deus, eu me coloquei à sua disposição, ó Pai. Ó Deus, aqui eu estou, fazendo aquilo, ó Pai, a qual o Senhor almeja para mim. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei qual é o caminho que o Senhor irá me conduzir. Mas aqui eu estou, ó Pai.